Meu marido me colocou para fora de casa sem me dizer o motivo. Fui para a casa do meu pai e ele disse que não queria uma mulher da minha laia lá. Então, fiquei em uma praça, até que uma senhora idosa me disse: sei o que aconteceu e como lhe ajudar. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Sei o que aconteceu e como lhe ajudar. A voz era gentil, um sussurro cálido que rompeu a neblina fria da minha humilhação. Eu estava encolhida no banco de madeira áspera da praça, as lágrimas secas grudadas no rosto e as poucas malas ao meu lado parecendo testemunhas silenciosas do meu fracasso. Levantei a cabeça e vi uma senhora idosa, de olhar firme e um sorriso que parecia guardar segredos de uma vida inteira. Aquele era o meu ponto de queda, o meu in media res particular. 24 horas antes, eu era uma mulher com uma vida estável, uma casa que eu considerava segura e um marido que eu amava. Agora, eu era uma desabrigada, uma mulher sem vergonha no julgamento do meu próprio pai, e a dona da casa que me expulsou. Tudo começou tão rápido. Eu estava terminando o jantar, o cheiro de manjericão pairando na cozinha que eu mesma decorei, quando ele chegou, meu marido. Entrou e parou no meio da sala, a postura tensa, o rosto frio, como se eu fosse uma estranha. Arrume suas coisas, você está indo embora, ele disse, sem rodeios. Meu coração pulou um compasso. O quê? Por quê? O que está acontecendo? Perguntei, sentindo um nó na garganta se formar. Ele não gritou, ele não fez um escândalo, ele foi pior, ele foi vazio. Não vou dar explicações. A casa está no meu nome. Pegue o que cabe nessas 2 malas e saia agora. A casa. A nossa casa. A casa que tínhamos reformado juntos. Eu confiava nele. Confiava tanto que nunca me preocupei com papéis, com divisões. Ele sempre cuidou de tudo e eu sempre o apoiei, focada no nosso lar. A segurança que eu sentia naquele lugar se desintegrou como pó em minhas mãos. Tentei argumentar, implorar, pedir uma única razão que fosse. Me diga, o que eu fiz? Por que isso agora? Ele apenas me encarou, os olhos opacos. Você sabe, e não quero sua bagunça aqui. Vá! A frieza dele era como uma faca afiada, mas silenciosa. Não houve briga, não houve gritos, apenas a imposição brutal de uma decisão que ele já tinha tomado. Eu senti o chão sumir sobre meus pés. Em menos de 1 hora, eu estava na rua, com 2 malas pesadas e a cabeça girando. Meu primeiro instinto foi o de sempre. Meu pai. Ele sempre foi exigente, conservador, com valores muito tradicionais. Mas ele era meu pai. Ele me amava. Eu pensava. Ele me acolheria, me protegeria desse terror. Dirigi-me para a casa dele, o coração batendo forte, cheio de esperança e medo. Toquei a campainha e ele abriu a porta, o rosto endurecido, como eu nunca tinha visto. Pai, o que houve? Meu marido me colocou para fora de casa, sem me dizer o motivo. Por favor, me deixe entrar. Eu preciso de você. Ele deu um passo para trás, não para me dar espaço, mas para criar distância. Sua voz era baixa, mas carregada de desprezo. Não, você não entra. Fiquei chocada. O quê? Do que você está falando? Ele olhou para os lados, como se temesse que os vizinhos ouvissem. Eu sei o que você fez, Soraya. Já estou sabendo das coisas que andam falando de você. Que tipo de filha me aparece na porta de madrugada, posta cá fora pelo marido? O baque foi mais forte que a rejeição do meu marido. O meu pai, meu porto seguro, estava me julgando sem me ouvir. Pai, isso não é verdade. Alguém inventou algo. Eu juro que... Ele me interrompeu, a voz cortante. Não quero uma mulher da sua laia debaixo do meu teto. Vá embora e não suje meu nome com suas escolhas. Eu te avisei sobre o tipo de vida que você devia levar. Agora, aguente as consequências. Aquelas palavras, mulher da sua laia, elas me atravessaram. Meu marido me expulsou e meu pai me rejeitou.
ambos com base em uma acusação velada, uma fofoca que já estava correndo. Naquele momento, eu me senti completamente sozinha no mundo. Não havia mais para onde ir. Foi então que me arrastei até a praça. As malas, meu único bem, eram um fardo. Sentei-me, o frio da noite penetrando a roupa, e chorei até não ter mais lágrimas. Eu me perguntava, que mentira era essa que tinha destruído minha vida em um dia? E agora, a senhora idosa estava ali, a única pessoa que se aproximou de mim e me disse, com tamanha convicção: sei o que aconteceu e como lhe ajudar. Aquela primeira noite na praça foi a mais longa da minha vida, mas, infelizmente, não foi a única. A senhora que me abordou parecia um anjo, mas antes que eu pudesse aceitar sua ajuda ou entender o que ela sabia, precisei viver na pele o peso daquele abandono. A realidade não espera a gente se recompor. Ela atropela. Dormir no banco de madeira não era apenas desconfortável fisicamente, era uma agressão à minha alma. O frio da madrugada penetrava nos ossos, mas o frio que eu sentia por dentro era pior. Cada carro que passava, cada farol que iluminava meu encolhimento, me fazia sentir como se eu fosse um bicho, algo descartável. Eu que sempre prezei tanto pelo meu lar, pelo cheiro de roupa limpa, agora tentava me aquecer com casacos amassados, tirados da mala, com medo de fechar os olhos e alguém levar o pouco que me restava. Quando o sol nasceu, a vergonha veio junto com a luz. As pessoas começaram a transitar para o trabalho. Algumas eu conhecia de vista, vizinhos do bairro, gente que frequentava o mesmo mercado que eu. Eu vi o momento exato em que o olhar delas mudava de curiosidade para julgamento. É ela, a tal da Soraya. Ouvi um sussurro não muito discreto de duas mulheres que passavam com cachorros. Teve coragem de trair o marido dentro da própria casa e agora tá aí, pagando os pecados. Bem feito! Aquelas palavras me atingiram como pedras. Traição? Eu? A mentira tinha pernas longas e já tinha corrido o bairro todo. Meu marido não apenas me expulsou, ele assassinou minha reputação antes mesmo de eu cruzar a porta. Ele tinha plantado a semente da discórdia para que, quando eu fosse expulsa, ninguém tivesse pena de mim. Era um plano cruel e perfeito. A fome começou a apertar lá pelo segundo dia. Eu tinha saído sem carteira, apenas com um celular, que logo ficou sem bateria. Sem dinheiro, sem comida e sem dignidade. Senti meu estômago doer, mas a náusea que vinha do nervosismo era maior. Tentei ir até a casa de uma antiga amiga, a Cláudia, madrinha do nosso casamento. Pensei, ela me conhece, ela sabe quem eu sou. Ao chegar no portão dela, suja e com olheiras profundas, chamei pelo nome. Ela apareceu na janela, me olhou de cima a baixo, com um desprezo que eu jamais imaginei ver no rosto dela. Cláudia, por favor, eu preciso de ajuda, comecei, a voz falhando. Não me envolva na sua sujeira, Soraya. Tenha decência e suma daqui. O que você fez com ele não tem perdão. A janela bateu na minha cara. Ali, encostada no muro da casa de quem eu chamava de amiga, entendi que estava sozinha de verdade. A mentira dele tinha sido tão bem contada que a verdade, a minha verdade, parecia uma piada. Sem ter para onde ir, voltei para a praça, que ficava a poucas ruas da minha antiga casa. E foi aí que a dor se transformou em tortura. De onde eu estava, podia ver, da longença, a movimentação na minha casa. A casa que estava no meu nome, mas que eu não sabia como reivindicar sem advogados, sem dinheiro, sem apoio. Vi o carro dele chegando. E ele não estava sozinho. Desceu do carro rindo, leve, como se tivesse tirado um peso das costas. E do banco do carona, desceu Jéssica. Jéssica, a amiga da família. Aquela que ia aos nossos churrascos, que elogiava minha comida, que sorria para mim enquanto eu servia o café. Ver ela ali, entrando no meu portão, abrindo a minha porta com a chave que deveria ser minha, foi o golpe final.
Eles não estavam tristes. Não havia luto pelo fim do casamento. Havia comemoração. Eu podia ouvir, trazido pelo vento, o som de música baixa e risadas. Eles estavam celebrando, enquanto eu tremia de frio e fome num banco de praça, sendo julgada por estranhos como a adúltera. Meu marido e a verdadeira amante estavam no meu sofá, bebendo no meu copo, vivendo a vida que roubaram de mim. A sensação de injustiça queimava. Como o mundo podia estar tão errado? Como meu pai, meus amigos, meus vizinhos podiam acreditar que eu, a Soraya, que sempre se dedicou a todos, seria capaz daquilo? A manipulação dele foi magistral. Ele inverteu os papéis com tanta frieza que eu me questionei, por um segundo insano, se eu não estava ficando louca. Mas a visão de Jéssica na janela do quarto, fechando a cortina que eu escolhi, me trouxe de volta à realidade crua. Eles tinham planejado tudo. Cada passo. A expulsão, a fofoca espalhada antes, o isolamento. Eles queriam que eu desistisse, que eu sumisse, que eu morresse de vergonha naquele banco de praça para que eles pudessem ficar com a casa e a vida mansa sem obstáculos. Eu me abracei aos joelhos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto sujo. A fome doía, mas o coração doía muito mais. Eu estava no fundo do poço, humilhada, sem teto e sem nome. E foi nesse momento de escuridão total, quando eu achava que não havia mais saída e que a justiça divina tinha esquecido de mim, que a senhora idosa, que eu já tinha notado me observando de longe por aqueles dias, finalmente se levantou do banco dela e caminhou em minha direção. A dor do conflito estava no auge. Eu não tinha mais nada a perder. E quem não tem nada a perder, às vezes encontra forças onde nem imagina. Levante a cabeça, menina. A mentira tem perna curta e eu tenho a tesoura para cortar. Aquelas palavras da senhora idosa soaram estranhas, mas havia tanta certeza na voz dela que obedeci. Ela se apresentou como Dona Odete, vizinha de muro da minha casa há mais de 30 anos. Eu mal a conhecia, pois meu marido sempre dizia que ela era uma velha rabugenta e que eu não devia dar confiança. Agora eu entendi o porquê. Ele tinha medo do que ela via e ouvia. Vamos, levante-se desse banco. Ninguém merece passar por isso, muito menos você, que sempre cuidou daquele jardim com tanto carinho, disse ela, estendendo uma mão enrugada, mas firme. Eu estava fraca, mas a curiosidade e uma ponta de esperança me fizeram segui-la. A casa de Dona Odete era simples, um cheiro de bolo de fubá e café fresco. Pela primeira vez em dias, senti o calor de um lar. Ela me fez tomar um banho quente, me deu roupas limpas que eram de sua neta e preparou um prato de comida que parecia ter gosto de cura. Enquanto eu comia, chorando de gratidão, ela colocou o celular dela sobre a mesa. Você deve estar se perguntando como eu sei de tudo. Ela começou servindo-se de café. Soraya, minha filha, eu sou velha, mas não sou boba. Meu quarto dá de janela para o seu quintal. E o seu marido, ou melhor, aquele traste e a tal da Jéssica, nunca foram discretos. Meu coração acelerou. A senhora viu os dois juntos antes? Vi, ouvi e gravei, ela disse, com um brilho de astúcia nos olhos. Eu tenho o costume de vigiar meu quintal por causa dos gatos da vizinhança. Mas nas últimas semanas o que eu ouvi não foi miado de gato. Eu ouvi o plano inteiro. Ela desbloqueou o celular e deu o play num áudio. Minha mão tremeu ao segurar a xícara. O som estava claro, vindo do quintal deles para a janela dela. A gente precisa fazer isso logo, Jéssica. Eu coloco ela para fora na quinta-feira. Já espalhei no bar e pro pai dela que ela tá estranha, chegando tarde. Quando eu der o chute, todo mundo vai pensar que ela aprontou. A voz de Jéssica respondia rindo. Mas e a casa? Está no nome dela também. Relaxa, ele dizia, com um tom que me deu náuseas. Ela é fraca, vai correr pro pai, o velho não vai aceitar.
Ela vai ficar na rua, sem dinheiro, sem advogado. Vai acabar assinando qualquer coisa para se livrar. A gente fica com tudo. É só manter a mentira de que ela é a traidora. O áudio parou. O silêncio na cozinha de Dona Odete era ensurdecedor. Eu não sentia mais fome. Eu sentia fogo. Uma raiva límpida, pura e justificável tomou conta de cada célula do meu corpo. Não era tristeza, era indignação. Ele não apenas me traiu, ele arquitetou a minha destruição social e emocional para roubar o que era meu, contando com a minha fraqueza e com o conservadorismo do meu pai. Eles acham que você é fraca, Soraya, disse Dona Odete segurando minha mão. E acham que ninguém vai te defender. Mas eles esqueceram que vizinho vê tudo. Eu tenho vídeos também, deles entrando e saindo quando você ia trabalhar. Tenho tudo aqui. Olhei para aquela senhora, um anjo disfarçado de avó, e respirei fundo. Dona Odete, eu não tenho dinheiro para um advogado agora. A justiça dos homens tarda, minha filha, mas a vergonha, essa pode ser rápida. E ela sorriu. Hoje é sábado. O que eles estão fazendo agora? Churrasco, respondi, lembrando do cheiro de carne e da música que eu ouvi de longe. Estão comemorando. Ótimo. A rua deve estar cheia. Os vizinhos estão todos em casa. É a hora perfeita. Você está pronta para pegar o que é seu? Eu me levantei. A Soraya que chorava no banco da praça tinha ficado para trás. Quem estava ali agora era uma mulher ferida, sim, mas armada com a verdade. Estou pronta. Saímos da casa de Dona Odete. O sol de fim de tarde iluminava a rua. Caminhamos até o meu portão. O som de pagode estava alto. Podia ouvir as risadas de Jéssica e do meu ex-marido. Havia alguns vizinhos na calçada conversando, aqueles mesmos que me olharam torto dias antes. Quando me viram, o silêncio se espalhou pela rua. Os cochichos começaram. Olha lá, a sem-vergonha voltou, ouvi alguém dizer. Não abaixei a cabeça. Dona Odete caminhava ao meu lado como uma general. Empurrei o portão que estava destrancado por causa da festa, entrei no meu quintal. O som de pagode parou quando me viram. Meu marido estava com um espeto de carne na mão e Jéssica estava sentada no meu lugar à mesa, com um copo de cerveja. O sorriso deles murchou na hora. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou, vindo na minha direção, tentando crescer para cima de mim, como fez no dia da expulsão. Eu disse para você sumir. Quer que eu chame a polícia? Chame, eu disse. A voz firme, surpreendendo até a mim mesma. Chame a polícia, chame um vizinho, chame o mundo todo. Saia da minha casa, sua vagabunda! Gritou Jéssica, se levantando. Foi a deixa de Dona Odete. Ela deu um passo à frente, tirou uma caixinha de som portátil da bolsa, algo que ela usava para ouvir rádio, e conectou o celular com uma rapidez impressionante. Antes dela sair e antes de vocês continuarem com essa festa imunda, acho que a vizinhança toda precisa ouvir uma coisinha. Não se atreva, sua velha louca! Ele tentou avançar, mas parou quando viu que outros vizinhos entraram no quintal, atraídos pela confusão. Dona Odete apertou o play. O som da voz dele, nítida e cruel, ecoou pelo quintal, saindo da caixinha de som e batendo nos muros, chegando aos ouvidos de todos. Eu coloco ela para fora. O velho não vai aceitar. A gente fica com tudo. É só manter a mentira de que ela é a traidora. A cor sumiu do rosto do meu marido. Jéssica derrubou o copo de cerveja no chão. O áudio continuou, detalhando a traição deles, as datas, o plano para me difamar. Cada palavra era um prego no caixão da reputação que eles tentaram construir. Os vizinhos no portão, que antes me julgavam, agora estavam de boca aberta. O burburinho mudou de tom. Os olhares de desprezo se voltaram instantaneamente para o casal no centro do quintal. Quando o áudio terminou, o silêncio era absoluto. Eu dei um passo à frente, encarando o homem que eu amei e que tentou me destruir. Essa casa é minha, eu disse,
baixo, mas para que todos ouvissem. E a sem vergonha da história nunca fui eu. A máscara tinha caído, e o barulho da queda foi ensurdecedor. O silêncio que se seguiu ao fim daquele áudio foi o som mais pesado que já ouvi na vida. Não era um silêncio de paz, mas de choque. A voz do meu ex-marido e de Jéssica, conspirando com tanta crueldade, ainda parecia ecoar nas paredes dos vizinhos. Ele tentou abrir a boca. Viu o movimento da garganta dele, o suor descendo pela têmpora. Ele olhou para os lados, procurando algum aliado, algum que risse e dissesse que era brincadeira, mas não encontrou ninguém. Os vizinhos, aqueles mesmos que dias antes cochichavam sobre mim, agora olhavam para ele com um misto de nojo e descrença. Isso é montagem. Ele gaguejou, a voz fraca, sem aquela arrogância de antes. Essa velha louca, ela é de Tor, isso. Deixa de ser moleque, rapaz, gritou o seu Joaquim, um vizinho antigo que estava encostado no muro. A gente conhece a tua voz e a gente conhece o teu caráter agora. Que vergonha, hein? Fazer isso com a esposa que te ajudou a levantar essas paredes? Jéssica, que sempre posou de superior, de mulher fatal que conseguiu o que queria, encolheu-se na cadeira. Ela pegou a bolsa com pressa, cobrindo o rosto com o cabelo, tentando fugir dos olhares fulminantes das outras mulheres da rua. A vergonha dela era palpável. Não havia glamour na traição exposta daquela forma. Havia apenas a realidade suja de quem constrói a felicidade em cima da desgraça alheia. Eu dei mais um passo à frente, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. Estendi a mão aberta na direção dele. A chave. Ordenei. Minha voz não tremeu. Deixe a chave da minha casa na mesa e saiam. Os dois. Agora. Ele me olhou com ódio, mas também com medo. Ele sabia que se recusasse, a situação só iria piorar. A rua inteira estava contra ele. A farsa tinha desmoronado. Se a polícia chegasse e ouvisse aquele áudio, junto com um escândalo público, a vida dele estaria ainda mais arruinada. Ele jogou o molho de chaves na mesa de plástico com força, derrubando uma garrafa vazia. Fique com essa casa maldita! Ele resmungou, tentando manter a última gota de orgulho. Isso não é mais problema seu, respondi secamente. Jéssica já estava no portão, quase correndo, sob as baias de alguns adolescentes da rua. Ele foi atrás, entrando no carro e cantando o pneu, fugindo como o covarde que sempre foi. Quando o carro sumiu na esquina, senti meus joelhos cederem, mas Dona Odete me segurou. Nada de cair agora, menina. Agora é hora de levantar a cabeça. A casa é sua. Entrar na minha casa novamente foi uma sensação estranha. O cheiro deles ainda estava lá. Havia pratos sujos na pia, roupas de Jéssica jogadas no sofá. Senti um nojo profundo, uma vontade de vomitar tudo que sofri nos últimos dias. Mas junto com o nojo veio o alívio. Eu estava de volta. A verdade tinha vencido. Passamos a noite limpando. Eu e Dona Odete. Tiramos tudo que era deles, colocamos em sacos de lixo e deixamos na calçada. Lavamos o chão com água e sabão, como se estivéssemos limpando a alma da casa. Cada varrida era um peso que saía das minhas costas. 2 dias se passaram. A fofoca agora corria a meu favor. As pessoas me cumprimentavam com pedidos de desculpa nos olhos. Alguns até me paravam para dizer que sempre desconfiaram dele, o que eu sabia que era mentira, mas aceitei. A dignidade, aos poucos, voltava a se colar em mim. Foi na manhã de terça-feira que a campainha tocou. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Havia uma hesitação no toque, um ritmo que eu conhecia desde criança. Respirei fundo, olhei para Dona Odete, que estava tomando café comigo na cozinha. Ela assentiu com a cabeça, me dando coragem. Abriu o portão. Meu pai estava lá. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Os ombros caídos, o chapéu na mão, o olhar baixo. Aquele homem autoritário que me expulsou aos gritos, agora parecia uma criança perdida. Soraya! A voz dele falhou. Fiquei parada, segurando o portão. Não o convidei para entrar. O que o senhor quer, pai? Ele levantou os olhos, marejados. Eu soube. O Joaquim me contou tudo. Contou do áudio, da armação. Minha filha, eu
Eu não sabia, me perdoe. Eu fui enganado pelas conversas de bar. Eu devia ter te escutado. Ele tentou dar um passo à frente, esperando o abraço que eu sempre dava, esperando que eu fosse a filha boazinha de sempre, que relevava tudo em nome da família. Mas a Soraya, que relevava tudo, tinha morrido naquele banco de praça. O senhor não foi apenas enganado, pai. Eu disse com uma calma que doeu mais do que um grito. O senhor escolheu acreditar neles. O senhor escolheu a honra do seu nome em vez da segurança da sua filha. Quando eu bati na sua porta com fome e frio, o senhor não viu a sua menina. O senhor viu uma vergonha. Eu estava errado. Estou aqui pedindo perdão. E ele chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Deixe-me entrar, vamos esquecer isso, você é meu sangue. Eu perdoo o senhor, eu disse. E era verdade. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, e eu não queria mais veneno na minha vida. Eu perdoo porque preciso ter paz, mas o senhor não vai entrar. Ele parou, chocado. Como assim? Eu sou seu pai. Pai é quem acolhe. Naquela noite eu fiquei órfão. Quem me acolheu foi uma estranha. Quem me defendeu foi uma vizinha. O senhor quebrou algo que não tem conserto. Eu sigo a minha vida, o senhor segue a sua. Soraya, por favor, ele implorou, estendendo a mão. Vá para casa, pai. Cuide da sua reputação. Eu vou cuidar da minha vida. Fechei o portão devagar. Não bati na cara dele, não gritei, apenas fechei. O clique da fechadura foi o ponto final daquela história. Voltei para a cozinha. Dona Odete sorriu e serviu mais uma xícara de café. Sentei-me à mesa, sentindo o sol entrar pela janela que dava para o jardim. O jardim que eu amava. Ai, eu estava sozinha, no sentido de não ter mais marido ou pai, mas nunca me senti tão completa. A vingança não foi gritar ou bater. A vingança foi sobreviver, recuperar o que era meu e ter a coragem de dizer não para quem me fez mal, mesmo que fosse meu pai. Olhei para Dona Odete e brindei com a xícara de café. Obrigada, sussurrei. Disponha, querida. Agora, vamos ver o que faremos com aquele quarto de hóspedes? Acho que cabe uma sala de costura para nós. Sorri. A vida recomeçava agora. E dessa vez, a casa, as regras e a verdade eram minhas.